Rádio AM. Olhar atento para os assuntos que marcam o dia a dia de Itatiba. Denise Moraes, psicanalista por profissão, atuando como servidora pública municipal na Guarda Municipal de Itatiba, inclusive sendo uma das responsáveis, pela equipe de guardiã da Lei Maria da Penha. Denise, satisfação. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua aventura na escrita agora com o lançamento do seu livro. Satisfação. Bom, obrigada por me receber. Na verdade, o escrever sempre foi algo comum para mim, né? Sempre foi algo que eu gostava de fazer. Eu tinha deixado isso há muito tempo de lado. Minha mãe foi escritora e eu fui uma criança que tive, assim, contato com o mundo literário por incentivo da minha mãe. Então, sempre teve uma biblioteca na minha casa e a gente sempre foi de escrever muito. Eu tinha deixado isso totalmente de lado até o falecimento da minha mãe, em 2017, onde eu voltei a escrever, mas mais no sentido de lidar com a dor. Então, como eu não podia, ou eu não queria compartilhar muito com a minha família tudo aquilo que eu estava vendo, acompanhando o processo ali, né, da morte dela, eu resolvi jogar tudo que eu estava sentindo na escrita. E depois eu fui passando por outras situações na vida onde eu fui sempre resolvendo escrever, né? Então eu fiquei sozinha, fui morando sozinha, pandemia, e aí tudo eu jogava na escrita. Então algumas coisas eu publicava, seja para homenagear uma das pessoas que tinham falecido, ou seja para desabafar mesmo, até que eu encontrei uma amiga, escritora, a Dani Fumac, e falei, olha, eu queria muito um dia montar um livro, né, com coisas que eu vivi, fui também vivendo muitas coisas ali com o paciente, né, em consultório, e aí na troca com o paciente eu fui percebendo que conforme eu trazia alguma coisa da minha vida, isso tocava ou mudava o sentido ali para o próprio paciente, né, das questões pessoais deles. Aí eu, em 2 meses, na verdade, um pouquinho mais de 2 meses, a Dani me ajudou a montar, a fazer o livro ter forma, e lançamos. Bom, e a Dani, né, ambientalista por extremo, conhecemos o trabalho dela já anteriormente na Câmara Municipal de Itatiba, e atualmente ela tem textos, né, no Jornal de Itatiba, semanalmente aos domingos. Isso. E ela, então, de repente, que te incentivou a publicação do livro, afinal você já tinha habilidade para escrita? Ela criou isso, né, assim, ela me ajudou ali a fazer o livro tomar forma, passou muitos dias, muitas horas, a gente é muito amiga, ela passou muitas horas ali comigo e fala, me fala da tua infância, olha, se você fizer assim, assim, olha, eu te ajudo. E a hora que a gente viu, o livro estava pronto. E foi ela quem formatou, ela quem me falou, não, vamos mandar para a editora sim, ela traduziu esse livro para o inglês e para o espanhol, ela que me ensinou a jogar no Kindle, na verdade, ela quem jogou no Kindle, e aí, antes mesmo da editora, que foi a editora Viseu, antes de fechar mesmo com a editora Viseu para publicação aqui no Brasil, esse livro já estava na Kindle, pela Kindle nos Estados Unidos e agora na Espanha, então o México, no México. Okay. E então foi ela, assim, o livro surgiu de uma conversa nossa, eu falando que eu queria, a princípio era um arquivo pessoal, e quando ficou pronto ela falou, não, isso não pode ficar só para você, então foi ela que deu esse pontapé, e aí a hora que eu fui ver, realmente ele era uma realidade, e as pessoas estavam gostando, e a editora dando retornos, então foi muito legal. Assim, Agora, como você disse anteriormente, praticamente um desabafo da tua vida por tudo que você passou. Serve como autoajuda? Você considera isso, ou realmente é a expressar o que você estava reprimido por dentro, por tudo que você passou? Então, é assim, a princípio, né, é uma autobiografia, né, é a minha vida, tem o meu nome, o nome dos meus familiares, o nome das pessoas que participaram ali da minha vida de alguma forma, mas
quando eu comecei a ver o feedback das pessoas, eu vi que ele entra nesse sentido de autoajuda, porque como eu passei por muitas situações, então desde uma gravidez na adolescência, um sair de casa, um romper com a família, situações de saúde, né, eu tive um problema muito sério de saúde, um luto, né, que foi o da minha mãe ali por violência, depois um segundo luto, que um companheiro faleceu por câncer. Então, passar por tudo aquilo, eu conto toda essa história, e aí o virar terapeuta, né, que foi eu fui estudar a psicanálise para ajudar a me entender e ajudar a ressignificar as minhas coisas, e aí eu trago essa visão ressignificada também de todas essas situações. No livro em si, eu decidi não dar muito palco para os agentes que me fizeram sofrer em si, né, mais para a forma como eu decidi ressignificar aquilo. E a sua superação. Exatamente. E aí, quando as pessoas começaram a ler e me dar feedback, eu vi que ele foi encarado nesse sentido de autoajuda, assim. Então isso está muito bonito para mim, foi muito surpreendente, na verdade. Bom, você lançou há pouco tempo e o feedback, né, está sendo espetacular em tão pouco tempo. Vamos lá, um pouquinho da ficha técnica desse livro, nome, editora, onde pode ser adquirido, por favor, Denise. O livro chama O Que Resta, ele foi publicado pela editora Viseu, ele já está à venda em pelo menos 5 países, né, é encontrado facilmente pela Amazon, e também tem uma página minha, pessoal, de escritora, que é o Denise. Eu já pego direitinho para você, mas acho que é denise.shop. Existe uma página minha, pessoal, que está no meu Instagram, onde também consegue comprar esse livro direto comigo, que daí vai autografado, bonitinho. Bom, Denise, vamos falar um pouquinho do seu dia a dia, né? Profissionalmente falando. Você funcionária pública municipal, há 20 anos. Há 20 anos. Poxa, a aposentadoria está próxima aí, né? Tomara, se não mudar a lei, tomara. Né? Se não mudar a lei novamente. Tomara. Mas vamos lá, falando assim no teu dia a dia, além disso, você presta serviço particular também, né? Vamos lá. Bom, eu tenho hoje, já há alguns anos, eu pedi uma redução de carga na prefeitura, então eu trabalho 24 horas semanais para a prefeitura, dentro da Guarda Municipal, onde eu trabalho dentro ali do projeto Guardiã Maria da Penha, que é uma equipe especializada da Guarda Municipal, que tem a função de acompanhar as medidas protetivas de urgência. Então, o meu trabalho ali na guarda, nessa equipe, né, porque assim, eu sou a única não guarda dentro da guarda, certo. Né, é justamente o de fazer esse contato inicial ali com as vítimas, identificar o grau de risco que ela corre, acompanhar o dia a dia da vítima, ver se ela precisa ser encaminhada para um serviço de saúde ou psicológico ou de assistência social. Então eu trabalho ali direto mesmo com as vítimas. Paralelo a isso, eu tenho um consultório, né, eu sou psicanalista e eu também sou consteladora sistêmica, eu trabalho com constelação também, e aí eu tenho ali os meus pacientes, alguns fixos, alguns que vêm só realmente para essa terapia que é mais complementar, que é a constelação, e treino, cuido de casa, enfim. Essa constelação, a constelação familiar, que se diz? Sim, a constelação familiar, ela é uma técnica criada por Bert Hellinger, né, mas não é exatamente essa a minha linha, existe uma outra linha chamada TSFI, que é sistêmica, onde foi incluídas algumas outras formas de terapia dentro da constelação. Então tem musicoterapia, é considerado um pouco mais da fé e da crença das pessoas, é uma técnica feita desenvolvida pela Alexandra Caymmi, que é uma suíço-brasileira. É uma formação aí de uns 2 anos que a gente passa, tem uma escola bem interessante aqui no Brasil, e também serve muito para esse movimento de autoconhecimento, né, e de ressignificação. A ressignificação é a ferramenta, na verdade é o resultado das ferramentas da constelação. Bom, Denise, o motivo da entrevista seria o livro, mas sim, você tem uma vida tão maravilhosa, assim, em termos, né, de conhecimento, até que a gente gostaria de explorar um pouquinho mais. Atualmente, né, você diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O mundo está vivendo com um pouco de ódio? O mundo está vivendo com muito ódio.
né? Eu acredito que, assim, eu, Denise, né, como terapeuta, como ser humano, eu tenho uma fé muito grande no ser humano. Mas eu acredito que esse amor ao outro se perdeu quando as pessoas perderam o amor próprio, né? Então, a gente está vivendo aí numa pandemia de pessoas passando por questões psicológicas muito sérias. A depressão é realmente a doença do século, então essa falta de amor próprio hoje experimentado pelas pessoas, essa impessoalidade hoje que a internet dá, que a forma como a gente hoje convive com o outro cria, isso tem afastado o ser humano do ser humano. Então eu acho que é por isso que tanto ódio se dissemina, né? Porque hoje as pessoas se sentem à vontade para jogar aí a sua sombra, o seu ódio, o seu veneno em rede social, e isso está tomando proporções gigantescas. E muitas vezes sem pensar, não é aquela coisa, ó, que estou escrevendo errado, mas é incapaz de analisar uma situação, e normalmente, quando a gente vê do lado jornalístico, sempre existem dois lados. Sim. A pessoa vê o lado próprio, que acha que é aquilo, e dane-se. Né? E não é só isso, né? A gente também sabe que existe uma manipulação gigantesca da própria mídia, né? Assim, a mídia é necessária, mas existe uma manipulação de massa aí. Então, hoje a gente tem muitas polaridades, né? Então, as pessoas perderam, parece que a capacidade ou a vontade de tomar decisões e de pensar pelos próprios valores, né? Então, eu acho que isso atrapalha muito também. E os algoritmos, né, da internet, né, das redes sociais, faz com que as pessoas recebam informações que ela normalmente busca tal, com muito mais intensidade e, consequentemente, criando Você sabe que hoje uma amiga estava me falando sobre essa história de falar, nossa, mas você aí, né, que nunca foi muito de ter bandeira, nessa questão de trabalhar tanto da violência contra a mulher e tal, e aí eu estava justamente falando, falei, gente, não é uma questão de levantar bandeira, mas se não aparecer ninguém disposto a despertar no outro o pensar, porque assim, a grande verdade, por exemplo, eu que estou ali na realidade, na violência em si, o tempo todo, a gente percebe que o chamar a pessoa, o educar, o sensibilizar, não está de fato real diminuindo a quantidade de violência. Né? O que a gente vê hoje é que mais mulheres denunciam, elas se sentiram fortalecidas para isso, mas o fato em si não tem diminuído. Então, eu acho que falta gente que tenha essa vontade de falar, não é só sensibilizar, a gente tem que olhar para o homem, tem que falar, não tem mais que olhar todo homem como agressor, a gente tem que trazer, porque é uma minoria que é agressor, sim. Mas a gente tem que trazer o resto que não é. Então, assim, eu acho que falta gente para sensibilizar dentro dos algoritmos, e é isso que eu decidi fazer. Assim, então, quando eu trouxe a minha história, eu decidi sensibilizar as pessoas para ver além da dor. E aí isso me despertou realmente, assim, a escritora que eu acho que eu sempre fui, e aí eu fui escrevendo e continuo escrevendo e produzindo, e acho que agora eu tenho tomado algumas linhas. Então, às vezes eu falo sobre política, às vezes eu volto ali para a psicanálise, para a psicologia, para o sentir, e eu acho que precisa de mais gente fazendo isso. Denise Moraes, a dor do luto é algo que a gente sofre muito por anos e anos. Sim. É possível a superação depois de quanto tempo? Por favor. Olha, não tem uma receita para o luto. O luto é aquela dor que fica todo dia. Então, a gente tem ali aquele primeiro momento que é o do corte, né, que é o da morte, que é o do enterro, que é o do dia seguinte, mas assim, eu sinto que todo primeiro é o mais difícil, né, então o primeiro Natal sem a pessoa, o primeiro aniversário, o primeiro dia das mães, dos pais, a formatura, o casamento, o luto faz com que algo falte na gente o tempo todo. O que eu digo é que, assim, o ressignificar o luto é você aprender a lidar, e mais do que isso, aprender a ressignificar a saudade, né? Porque saudade é amor que fica, então a gente não sente saudade de nada ruim. Então, quando eu penso, né, quando eu aprendo a pensar naquela pessoa, e em vez de me importar com a falta, me lembrar da presença, esse luto está ressignificado. Perfeitamente. E no seu livro, vamos lá, um pouquinho mais com relação aos capítulos,
uma leitura fácil, a pessoa pode começar a ler, parar uma página, não precisa voltar para entender? Não. Então, o livro, ele é de uma leitura muito fluida, muito rápida. Eu não, primeiro que assim, não é muito meu buscar coisa muito rebuscada, assim, eu sou muito mais simples e eu acredito nessa comunicação mais simples para chegar em todo mundo. Objetivo, né? Mais objetivo. Então, o livro, ele é rápido para ler, são 119 páginas, que passa muito rapidinho, e eu tenho uma cronologia ali. Então, eu trago desde ali, começo ali falando do motivo pelo qual eu comecei a escrever, aí eu passo pela minha infância, pela adolescência, pela maternidade, pela doença, pela morte da minha mãe, e até chegar no hoje, né? Certo. Então, dá para ir parando sem precisar voltar, não dá para se perder no livro, não, é bem tranquilo. Denise, é algo chato, mas eu gostaria de saber, com relação à morte da tua mãe, uma coisa que a gente vai analisar tão estúpida, mas para quem não soube da história, um pouquinho do que foi e um pouquinho do sentimento de vocês familiares pela ocorrência. Bom, a minha mãe era aquela pessoa que... A minha mãe era muito doce, ela era uma pessoa cristã, ela era kardecista, e ela viveu em nome dessa propagação do evangelho kardecista, assim, de uma forma muito ativa, né? Então, ela participou da fundação de 2 ONGs, ela trabalhava, quando ela faleceu, ela estava num projeto de fazer comida para morador de rua, ela era tia do leite das crianças ali, que ela recebia aos finais de semana, então ela era muito ativa. Então, assim, pra gente, família... uma violência contra alguém assim tão bom era algo impensável. O fato é que a minha família acordou um dia sem a minha mãe ter chegado em casa. Então começou aí. Então eu recebo uma ligação do meu irmão falando que a minha mãe não estava lá. Eu falei, imagina, ela nunca dormiu fora de casa. Eu falei, ela estava muito gripada, ela deve ter ido ao médico. E nada dela aparecer, minha filha tinha ido dormir na casa da minha mãe também, ela chegou da faculdade, foi aquela noite e resolveu ficar na casa da avó, eu liguei pra ela e falei, desce na escola, que era na rua de baixo, só vê se a sua avó tá tudo bem, porque o seu tio tá desesperado que não acha ela. Ele falou, tudo bem. Ela desceu e me ligou, ela falou, ela não apareceu trabalhar, minha mãe nunca faltou no trabalho. Eu resolvi ligar nos hospitais, ela não tinha passado pelos hospitais. Foi aí que me deu algo ruim. Eu, na época, trabalhava no Ministério do Trabalho, tinha contato com bastante policial, tal. Eu liguei para um amigo, que é policial federal, falei, minha mãe sumiu. Ele falou, não, calma, pera. Liguei no monitoramento da cidade, pedi ajuda, e aí já começou a vir resposta desse carro dela que rodou na madrugada pela cidade, que rodou na madrugada pelas rodovias. É quando eu vou para a delegacia, e aí a gente faz o BO de desaparecimento, começa a procurar, vai todo mundo para casa do meu pai, e dali poucas horas vem a notícia que o corpo dela tinha sido encontrado, né? Então ela foi vítima de um latrocínio, né? Ela foi assaltada na saída aí dessa casa espírita que ela trabalhava, ela tinha dado aula naquela noite, dado carona para 2 pessoas, e na volta ela foi pega ali no semáforo, e assim, eles... quando eu tive acesso ao processo, foi que a gente descobriu, tudo indica que tenha sido um crime premeditado, né, pela fala ali das pessoas. Um deles era dos mentores do crime, o mentor do crime tinha sido um ex-aluno dela, colega ali de escola da minha filha, também aluno do meu outro irmão, neto de uma mulher que criou a gente. Nossa. Então, foi uma coisa muito grande, assim. E aí foi uma coisa que comoveu a cidade, foi um velório gigantesco, assim, eu nunca tinha visto tanta gente, foi a primeira vez que eu tive que lidar com imprensa, questionamentos, gente parando na rua, e assim, destruiu a família, né, porque minha mãe era muito, muito tranquila, ela era uma pessoa muito amorosa, de fala sempre baixa, eu nunca vi minha mãe gritar, alterar o tom de voz, nada, não era dela, só que a gente não tinha noção que, por ela ser assim, tão silenciosa e amorosa, que ela era um líder, e a gente só percebeu isso quando ela morreu, então assim, desestruturou completamente minha família, assim.
As pessoas demoraram muitos anos, né, meu pai, minha filha, meus irmãos, eu mesma, para a gente se recuperar da situação em si. E eu resolvi tentar fazer isso na escrita, porque quando a gente teve acesso ao processo e viu que a situação, que a história do crime em si era muito mais grave do que a gente imaginava, eu fiquei junto com o advogado cuidando, acompanhando esse processo. Então, como eu não conseguia falar para minha família, dividir com eles o que eu estava vendo ali, eu comecei a escrever, porque assim, foi muita raiva, foi muita mágoa. É difícil para você estar acompanhando e tendo conhecimento do processo, tudo isso, né? Ver o dia a dia, as respostas que vão sendo obtidas. É isso, né? E assim, a justiça brasileira, assim, tudo que a gente podia buscar no sentido jurídico, a gente buscou. Tudo que a gente podia processar, tudo que a gente podia exigir. Só que assim, a gente sabe Mas a perda é irreparável, exatamente, né? A perda é irreparável, e num crime no Brasil, quando é praticado por menores de idade, ele não é nem crime, né? Eles saem depois de um tempo de Fundação Casa, com a ficha limpa, com a vida inteira para viver, e a gente fica com o luto, com a falta para sempre. Para sempre. Bom, Denise, eu acho que é uma história que você tem, a gente fala assim, triste até. Uma pessoa acho que não conseguiria viver isso, eu acho que você é forte o suficiente e conseguiu ultrapassar isso, mas para quem ler o teu livro, acho que seria uma experiência e tanto, afinal de contas, se aprofundar, né, num assunto tão restrito à família tua, né, ter conhecimento, e acho que serve, né, como uma autoajuda mesmo, né? Sim, porque daí, na verdade, assim, tudo começa, eu acho que a autoajuda começa ali na forma como eu apresento, como eu lidei com esse luto, né? Eu acho que eu tive muita bagagem para suportar tudo isso. Eu tive uma mãe muito amorosa, e eu tive muito estudo, eu tive muito apoio, eu tive muitos amigos. Eu acho que também mostra ali, eu tento mostrar muito no livro qual é a importância das relações, porque isso num momento tão difícil ajuda muito. E essa vontade mesmo, né, de seguir, porque na verdade ali a história em si, que hoje é um livro, né, que hoje é um livro e que tá ajudando as pessoas, se eu não tivesse lidado daquela forma, ela teria me matado junto, assim. O que eu decidi ali no crime da minha mãe foi não ser vítima junto com ela. Perfeitamente. É um livro de autoconhecimento, sim, seria após a leitura, né? Sim. Então, mais uma vez, vamos lá. A ficha técnica desse teu livro, né, que teve publicação auxiliada, né, pela Dani Fumac, qual nós mandamos um grande abraço, né, uma pessoa assim que a gente considera muito pelo trabalho que nós acompanhamos durante a Câmara Municipal de Itatiba. Mas, por favor, Denise Moraes, não demorais muito, mas fale mais. Bom, o que resta foi publicado pela editora Viseu, está à venda nas principais plataformas, principalmente na Amazon. Tem também aí, quem acompanha minhas redes sociais, eu tenho o link para venda do livro ali. Recentemente eu fiz um lançamento ali intimista com as pessoas mais próximas. Estou aí tentando ver se eu consigo fazer um lançamento oficial mais aberto ao público, mas preciso de algumas ajudas para isso agora. E assim, é uma leitura realmente rápida, mas que é extremamente bonita, assim, ela tem tocado muito nas pessoas. Então, assim, tem tudo de mim ali, tem muito amor ali, e eu acho que está fazendo muita diferença para quem lê. Tá bom, e até como sugestão, né, o Clube de Leitores de Itatiba promove mensalmente reuniões onde o pessoal lê uma roda de conversa, né, analisando livros, e acho que gostariam de analisar teu livro também, então não custa nada falar com a Dani Moreto, ou mesmo com a Cíntia Moreton, e marcar uma reunião, afinal de contas é muito bom, esse feedback você vai ter pessoalmente, tá, Dani? Sim, eu aceito. Fico à disposição também. Sugestão feita. Obrigado por falar conosco, expressar seus sentimentos, tudo que você está publicando nesse livro, e desejamos sucesso, né, como escritora, e que novos livros, mas com temas, digamos assim, não tão doloridos para ti, né, sejam publicados. Tá? Já comecei. Então, já comecei. Obrigada. Sucesso, então. Obrigado, Denise Moraes. Obrigada. Conectada com você.